Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. Com o tema Economia Global e Organizações Econômicas Mundiais. A nova ordem mundial. Com o fim da Guerra Fria, marcou o começo da chamada Nova Ordem Mundial. Globalização. A globalização atual, ao mesmo tempo que se fez as diferentes culturas interagirem, impôs uma série de hábitos de consumo semelhantes. Nova ordem mundial. No início dos anos de 1990, o mundo passou a se configurar com a chamada Nova Ordem Mundial, que substituiria o extinto mundo bipolar da Guerra Fria. Quando a gente fala aqui em mundo bipolar da Guerra Fria, o mundo estava dividido aqui, pessoal, em dois polos. O capitalismo dos Estados Unidos contra o socialismo da União Soviética. Então, após a Guerra Fria, o mundo teve essa nova ordem mundial, onde os Estados Unidos, a maioria dos países seguindo o capitalismo dos Estados Unidos. A globalização e a mundialização. As grandes empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços instalam filiais em vários países. Com a globalização, o processo de expansão do capitalismo constituiu a chamada economia global. Mundialização, expansão do capital distribuído entre os diferentes países. Aqui nós temos mais ou menos um planisfério. Aqui, Brasil localizado aqui, né, na América do Sul. Estados Unidos localizado aqui, na América do Norte. Então, com a nova ordem mundial, começa a se expandir o capitalismo dos Estados Unidos, que é a expansão do capitalismo, a forma como eles se organizam, que foi distribuído para todo o mundo. Então, todo mundo tendo conhecimento do modo de vida do capitalismo dos Estados Unidos. Então, acontece aí a expansão do capitalismo. E a mundialização, que é a expansão desse capital distribuído entre os diferentes países. Então, desde os finais do século XIV para início do século XV, onde aconteceu as grandes navegações, o processo de globalização, ele começa a ir já nas grandes navegações. E isso vai crescendo cada vez mais. E hoje a gente tem um mundo onde aqui os Estados Unidos, ele praticamente predomina todos os outros países. Não esquecendo que a Europa, né, tem também suas potências, a Ásia também tem suas potências em comércio,
né, politicamente, economicamente, como o Japão, aqui na Ásia, China, né, tem essa questão do desenvolvimento também. Então, logo aí abaixo, uma frase para finalizar essa globalização e a mundialização. Tal processo provocou profundas mudanças nas relações sociais e econômicas entre os países. Esse processo é a junção da globalização, que vocês estão vendo aqui, que é a expansão do capitalismo, juntamente com a mundialização, que é a expansão desse capital. Então, juntando os dois, a globalização e a mundialização, deu esse processo o processo de globalização mundial. Globalização e organizações econômicas. Os países se reúnem para estabelecer relações de comércio privilegiadas entre si, visando facilitar e ampliar o comércio entre os membros e reduzir os custos de produção e de transportes, gerando maiores lucros. As organizações econômicas são os blocos econômicos. Os blocos econômicos é aquele que reúne os países para uma finalização só de interesses comuns na exportação, na circulação de pessoas. Então, o Brasil aqui, pessoal, aqui, o Brasil, ele faz parte do bloco econômico Mercosul, certo? Aí tem o da América do Norte e tem o da Europa, que é a Europa, que é um dos blocos mais fortes, que é a União Europeia. Ele faz parte desse... É a junção dos países europeus. Aí tem todos os blocos econômicos dos outros países que se juntam e fazem parte de seus blocos econômicos. A gente destaca aqui que os blocos econômicos ele tem essa visão de facilitar e ampliar o seu comércio na questão da exportação, para facilitar produtos e mercadorias de um país a outro, se eles têm um interesse comum, digamos, os países da Europa, eles têm um interesse comum que é de crescer, fazer crescer esse bloco econômico aqui, então é para facilitar a circulação de pessoas, para não ter tanta burocracia para uma pessoa entrar num outro país, mas ele faz parte da Europa, então facilita essa questão da circulação de pessoas, de produtos e mercadorias, facilitando assim a exportação. Essa questão de estabelecer relações, as relações de comércio, que é essa questão de exportar e importar para desenvolver a economia do país. Brasil, por exemplo, ele exporta para a Europa. Então, todas as vezes que ele exporta para cá, acontece de todos os produtos que entrarem aqui ter uma averiguação. Só que de um país aqui da Europa para outro não tem tanta burocracia. Assim acontece com todos os países do planeta. Pessoal, então a gente fica por aqui, dando continuidade no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, tá? Seguindo com globalização e economia global, tá? Então, até o próximo encontro. Até lá, pessoal.